O tema de hoje é punk. Eu dou risada até de quando eu lembro. Quando eu fui parar pra... Assim, eu fiz, caraca, eu preciso falar desse tema. Antes de eu dizer o que é que a gente vai conversar aqui, eu quero saber quantas horas você trabalha por dia. Quando você termina esse dia, você se sente ocupado, ocupada ou produtivo? Depois que você faz essa avaliação de ocupado e produtivo, você faz um release ali, dá uma olhada, né, no seu checklist, se você verdadeiramente cumpriu coisas importantes, relevantes para os seus objetivos, ou se você fez aquela lista de tarefão sem nem olhar estrategicamente o que estava fazendo. Só fez. Pois é, o tema de hoje é trabalhar muitas horas pode não ser produtivo. É muito doido falar sobre isso. Uma pessoa que trabalha 12 a 14 horas por dia dizer, é como atirar, aqui é um espelho, eu tô atirando a pedra pra cá também, né? Mas é isso mesmo. Com muita clareza eu vou dizer pra você, pode ser que você tá trabalhando pra cacete, tá dedicando um tempão pra fazer coisas que não estão te levando aos seus objetivos. E é isso que a gente vai falar aqui. Vamos nessa? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele só consegue se concentrar de 30 a 90 minutos. Sabe concentração e foco total? Atenção no que você está fazendo? Passando desse tempo, você começa a dispersar muito rápido, você começa a não conseguir, a gravar, a memorizar o que você está fazendo. Você entra num automático. Esse é um ponto importante. Entender que o nosso cérebro funciona assim. E com isso já vem uma dica de cara. É necessário fazer pausas ao longo do dia para o cérebro reoxigenar, para você conseguir mudar um foco um pouquinho, dar uma quebrada, às vezes num tema chato, ruim, num problema que você teve, que às vezes a gente segue, até fico brincando, né? Por isso que eu falei, é um tema contra mim, a favor, tá tudo certo. A gente vai pau na máquina ali, vai fazendo para entregar e acaba que depois tem que revisar. Não fez bem feito, sabe? Então fazer pausas ao longo do dia, além de ajudar no corpo físico, né, e mental, porque você dá uma quebrada ali, 10 minutos, bebe uma água, vai na varanda, vai na janela, levanta, conversa com alguém, liga para alguém, faz o que você quiser nesses 10 minutos e depois volta, você dá uma reoxigenada no cérebro. Outro ponto que assim, é até doloroso falar sobre isso. Quantas vezes a gente ultrapassa o time de dor, de cansaço, de estresse, levando o nosso corpo físico, mental e espiritual a um pico absurdo de estresse, de cansaço. Eu já parei no hospital por causa de estresse. Eu tenho uma rotina hoje altamente focada para nunca mais acontecer isso comigo. Eu trabalho 12 a 14 horas por dia, muito focado nos objetivos que eu quero alcançar. Procrastino algumas vezes, sim. Me saboto algumas vezes também. Troco ali a prioridade em cima da hora, sim. Mas acredite, eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar e desses objetivos que eu quero alcançar.
Então, quando eu digo que eu trabalho 12 a 14 horas por dia, algumas vezes eu preciso sim rever isso. Mas muitas vezes é muita clareza. E o que eu quero trazer para você hoje é que você entenda e tenha muita clareza, como eu tenho, sobre o que você está fazendo com o seu tempo, com essas horas de trabalho. Então, olhar para o corpo físico, mental, o quanto a gente está estressando. Me conta aqui se não já aconteceu com você. Você terminar um trabalho com dor de cabeça. Você terminar um trabalho com nódulos aqui, onde você tá assim, já na mesa, ó, cansada, amor. Mas caraca, eu preciso terminar isso. Será que precisa mesmo? Ok. Que muitas vezes a gente deixa uma coisa que estava planejada chegar no momento urgente. O último prazo é hoje e você tem que cumprir. Mas também outras vezes você quer só terminar e você não olha os sinais. O nosso corpo físico e mental dá sinais o tempo inteiro. Você acha que uma dor de cabeça é à toa? Você acha que o olho lacrimejando, piscando ao tempo inteiro é normal? Você acha que dor nas costas é normal? Você acha que o ombro, os nódulos latejando também é normal? Não é. E uma coisa eu aprendi, quando eu comecei a tomar mais consciência dessas dores que eu já senti muito desse meu corpo físico e mental, eu comecei a perceber a importância dessas paradas. Eu dou uma quebra no meu dia. Eu começo o meu dia com uma rotina matinal, trabalho. Na hora do almoço, eu leio um livro. Agora eu comecei a ler um livro na hora do almoço, um outro livro diferente do livro que eu leio de manhã. Mas algumas vezes eu paro e assisto um episódio do seriado que eu tô vendo. Eu sempre tenho um seriado aí que é um seriado que eu gosto, mas não é um seriado que me deixa viciadona, tá? Então é um seriado que se eu parar ele no meio, eu não vou ficar ansiosa. Outro dia eu vou lá e termino a outra metade. E tá tudo bem. E aí chega no final do dia, eu faço questão, eu tenho feito atividades físicas mais à noite, tá? Vou pro pilates de manhã, mas fazer atividade física à noite. Pra quê? Pra eu dar uma quebrada do meu dia, porque praticamente todos os dias eu tenho um terceiro turno. Eu termino de fazer uma atividade e à noite eu começo outra. Geralmente eu cuido da minha marca pessoal muito à noite. Criando os meus conteúdos, né? Escrevendo para aqui o YouTube, vendo o que falta, organizando, vendo o Instagram, pensando em estratégias, planejando. Então assim, eu geralmente estou atendendo, né? Muitas vezes eu atendo à noite, então eu gosto de fazer essas quebradas. Uma coisa que eu descobri, na pandemia a gente tinha várias restrições e a gente no home office, eu passei a enxergar coisas que eu poderia fazer e comecei a fazer. Por exemplo, no meio do dia, na hora do almoço ali, eu ir pra piscina tomar um banho de piscina. Eu às vezes descer pra academia, utilizar a academia ali um pouquinho e depois ir tomar um banho de piscina, sabe? Fazer essas quebras durante o dia para que o meu corpo físico e mental também dê uma desopilada. Isso é importante demais. Uma outra coisa que eu quero que você reflita. Talvez não seja a quantidade de horas, mas tudo que você está fazendo está na direção certa? Você está utilizando a velocidade adequada? Olhar para o nosso dia, olhar para o nosso tempo, entender o tempo que a gente dedica, né? Que a gente está ali focado para alcançar os nossos objetivos, saber validar se você está no caminho certo é extremamente importante. Tem uma coisa que para mim é crucial. É muito importante a gente calibrar
a nossa direção com a velocidade. Não adianta você correr para a direção errada. Não adianta você caminhar se você precisa dar um dinamismo maior, ser mais objetivo, estar mais ativo. Então, o ideal é que você calibre essa sua energia, que direciona você para o lugar que você tem que ir com a velocidade adequada. Em alguns momentos a sua velocidade vai ser mais alta, outras mais baixa. Mas você precisa entender que se você está precisando correr, você precisa correr para o lugar certo. Senão você vai entrar em um loop horrível, que aí você vai trabalhar mais horas, vai se sentir extremamente ocupado. Quem nunca terminou o dia morto, cansado, estressado e olha a lista de atividades e tipo, o que é que eu fiz de importante hoje? E ainda acontece assim, ó. Meu Deus, 9 horas da noite, eu esqueci de fazer aquele relatório, eu tenho que fazer agora, é pra hoje. Eu tenho que apresentar numa reunião amanhã de manhã. E se você tivesse colocado esse relatório como sua primeira atividade do dia e começasse com ele, reduzisse as suas interrupções? A gente precisa ser intencional e planejar o tempo inteiro. E aí eu digo, empreendedores, se você é empreendedor que está aqui na minha frente me assistindo, é como se eu tivesse conectado com você agora mesmo. É doloroso se dedicar e não ter resultado. Principalmente quando os resultados dependem exclusivamente da gente. E aí, Elaine, o clima pesou, hein? Vou trazer algumas dicas para te ajudar a você entender se você está realmente dedicando tempo, horas de trabalho da forma certa. Vamos nessa? 3 dicas para você avaliar. Eu já até trouxe no vídeo antes, mas eu vou estruturar numa forma de atividade até para vocês. Vocês sabem que eu amo isso aqui. Falar o conteúdo sem dizer a você como é que você soluciona o problema, porque eu geralmente trago problemas para cá. Sem dizer a solução não adianta nada, não é isso? Então, primeira dica. Entenda se você está tendo um dia ocupado ou produtivo. A primeira coisa é, quando você termina o dia, você está cansadão, cansadona ali, exausta, meu Deus. E aí, como é que você entende? Foi produtivo ou foi ocupado? É você ter uma lista de tarefas. Ter um dia organizado. E aí, no final desse próprio dia, você valida o que você fez. Caraca, hoje eu fiz aquele relatório, entreguei, coisa chata, mas eu já me livrei logo. Eu falei com aqueles clientes, eu organizei o meu setor de vendas, né? Revisei ali as planilhas que estavam precisando reservar. E agora no final do dia, eu vou fazer minha atividade física tranquila. Será que esse foi um dia produtivo ou foi um dia ocupado? Vamos lá, um outro exemplo. Eu fiz 10 milhões de coisas no final do dia, até, né, durante o dia todo. E no final do dia eu tô exausto, cansado e me perguntando, eu não me lembro nem o que eu comi hoje. Não lembro uma coisa que eu fiz de manhã. Esse foi um dia produtivo ou foi um dia ocupado? Avalie se você tem, né, tido dias produtivos ou ocupados. As prioridades mudam ao tempo inteiro na sua vida, você não tem controle de nada, que é uma outra coisa que para mim é mega importante. Eu preciso separar o que é meu e o que é do outro. Eu já falei até muito isso aqui nesse canal. A partir do momento que eu aprendo a separar o que é meu e o que é do outro, eu foco no que é meu. O que é do outro eu vou entregar ao outro, para que ele resolva a sua demanda. Então foca no que é seu e entende, ao final do dia, o que foi que você fez? Você se sentiu, né? Por mais que você esteja cansado, que às vezes a gente termina o dia cansado.
Caraca, eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu fiz as coisas importantes, eu não consegui terminar todas as tarefas, mas o que era importante eu entreguei. Você entende a mudança? Isso quer dizer que você também vai validar se você precisa realmente trabalhar todo esse tempo por dia. Ou se você vai ter dias sazonais. O segundo ponto é fazer paradas durante o dia. Eu já trouxe isso aqui, mas é extremamente importante. Se você tem dificuldade disso, bote na sua agenda. Bote no seu Google Agenda. Bote um aviso no celular a cada, sei lá, 2 horas. Lembra que eu trouxe de 30 a 90 minutos? É 1h30. Se a cada 1h30 você levanta, vai no banheiro, bebe uma água, estica a perna, né? Faz um alongamento e aí depois você volta. Ah, mas Helene, eu tava fazendo uma atividade importante, mas meia hora eu termino. Será que é meia hora mesmo? É assim que a gente se faz. Não, vamos fazer essa atividade aqui, mas meia hora. Meia hora se tornou 4 horas. Meia hora se tornou uma noite inteira, que vairou a madrugada. Será que tinha essa necessidade desse estresse físico e mental? Ou se você dividisse aquela atividade no outro dia, talvez não rendesse até retrabalho, porque comigo já aconteceu diversas vezes. Quando eu levo o meu momento de estresse, no outro dia eu tenho que revisar o que eu fiz. Porque tem uma forte probabilidade de eu ter errado no português, de eu ter feito coisas sem nexo. Poxa, eu já estava cansado, não estava raciocinando bem. Faça paradas ao longo do seu dia. Eu também trouxe aqui a importância, né, de ter essas paradas um pouco mais longas. De manhã você cuida de você, na hora do almoço você dá uma parada maior, no início da noite você também dá uma parada maior para dar umas quebradas, mas também não vai se sabotar, não. Não deixe o seu eu procrastinador que todos temos torne aquela parada que era de 1 hora, 2, 3 horas, porque você sentou no sofá, pegou o celular e procrastinou. Naquele dia não era importante o celular. Alguns dias até é. Você liga o Netflix, relaxa, hoje é meu dia de não fazer nada. Tenha paradas ao longo do dia. Isso também vai te ajudar, não só a se concentrar melhor, a aumentar o seu foco, como também te direcionar mais para fazer o que precisa ser feito. Um outro ponto, o terceiro, e não menos importante, eu diria que é uma base, é como se a gente estivesse falando até de uma pirâmide aqui. A base dessa pirâmide, desses 3 pontos, é você dividir o seu dia por turnos. Você tem o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Pra galera madrugada, eu ainda vou gravar um vídeo sobre sono. Eu li um livro há pouco tempo e eu fiquei impressionada sobre a parte neurociência e técnica sobre o sono. A importância do sono para diversas questões, inclusive câncer, inclusive problemas emocionais, depressão. Um dos grandes pontos de depressão hoje é a falta do sono. É a ansiedade que mais indica. São as crises de ansiedade, a questão da insônia. Então, eu também tenho um pezinho lá na madrugada. Tem vezes que... Só que graças a Deus isso não é mais constante na minha vida. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, ainda mais com o que eu trabalho, né? É importante a gente avaliar se faz sentido. Virar uma noite trabalhando 1 vez, 2 vezes é massa. Às vezes a gente tá no estado de flow e eu também sou. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas Helene, eu sou muito produtiva durante a noite. Eu também sou. Mas eu aprendi a calibrar. Eu descobri que eu também sou produtiva pela manhã, então eu acordo mais cedo. E os nossos órgãos, não é só os meus, também tem os seus horários de calibragem. De precisar estarem ali quietinhos, sem muitos movimentos, para, né, fazer limpeza, para reoxigenar, para tudo. Depois eu gravo mais sobre isso, para falar sobre sono, para vocês entenderem. Mas eu vou contabilizar aqui 3 turnos, manhã, tarde e noite. O que é que você vai fazer nesses 3 turnos? Qual o seu horário de maior produtividade para você colocar as atividades mais importantes ou as chatas que você procrastina nesse horário de alta produtividade? Porque facilita. Se você está fazendo uma coisa no horário que você tem mais foco, mais atenção, você vai terminar mais rápido. Você vai estar mais concentrado. Você vai utilizar esse horário ao seu favor.
Então, dividir o seu dia em turnos, entender qual turno você está mais produtivo e saber colocar as tarefas certas no seu momento de produtividade e no turno certo, né? Que a gente faz essa avaliação, vai fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. Você viu a base? Entenda os seus 3 turnos e distribua as atividades nesses 3 turnos. Faça paradas ao longo do seu dia e tenha clareza se você está sendo ocupado ou produtivo, que é validar as suas tarefas que você definiu. 3 de... Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Feiras. E durante os dias também, porque tem... A gente vai estar postando um monte de coisa por aqui. Eu espero que você esteja acompanhando tudo. E me acompanha também no Instagram, tá bom? @ElainePassos. Pau na máquina. Vamos nessa.